Você não faz nada o dia inteiro, Olivia. É uma vergonha ter uma esposa encostada. Essas foram as últimas palavras que meu marido me disse antes de pedir o divórcio, na frente dos amigos dele. Ele não fazia ideia de que eu estava ganhando mais de R$1 milhão por ano. E quando ele descobriu? Bem, vamos dizer que a vida tem um senso de humor afiado. Fique até o final para ver como o homem que me chamou de encostada acabou literalmente desempregado e tentando voltar para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Essa história vai te deixar satisfeito. Garanto. As palavras de Bruno ecoaram pelo restaurante japonês como um tapa na cara. Estávamos em uma mesa redonda com 5 casais, todos colegas dele da Forteza Corp, a multinacional onde ele trabalhava como gerente de operações. Eu tinha acabado de pegar um sushi quando ele simplesmente decidiu me humilhar publicamente. Sério, pessoal, não sei como vocês conseguem ter esposas que trabalham e ainda mantêm a casa organizada, ele disse dando uma risada forçada. A Olivia fica em casa o dia todo, e eu ainda chego e encontro louça na pia. Os outros homens riram desconfortavelmente. As mulheres me olharam com aquela mistura de pena e constrangimento. Senti meu rosto queimar, mas mantive a expressão neutra. Tinha aprendido isso com minha mãe. Aprendi com quem passou por isso antes de mim. Bruno, eu disse baixo, podemos conversar sobre isso em casa? Conversar o quê, Olivia? A verdade? Ele se virou para mim com aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos meses. Desprezo. Você está em casa há 2 anos. 2 anos. E o que você fez nesse tempo? Assistiu Netflix? Mexeu no Instagram? Lucas, o melhor amigo de Bruno, tentou intervir. Cara, acho que não é o momento... Não, Lucas. As coisas precisam ser ditas. Bruno encheu o copo de saquê e bebeu de uma vez. Meus colegas me zoam, sabia? Dizem que eu sustento uma esposa que não trabalha. No século XXI. É humilhante. Olhei para o prato. O sushi que antes parecia delicioso agora me dava náusea. Respirei fundo e coloquei o hashi na mesa com cuidado calculado. Entendo, eu disse, mantendo a voz firme. Então é assim que você se sente. É assim que todo mundo se sente, Olivia. Você precisa acordar para a realidade. O mundo não é mais como antigamente. Mulheres trabalham. Mulheres são produtivas. Mulheres são parceiras de verdade. A palavra parceiras saiu da boca dele com tanto veneno que eu quase ri. Quase. Porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha visto os sinais nos últimos 3 meses. Os atrasos. O perfume diferente. As mensagens que ele apagava rapidamente quando eu entrava na sala. E, principalmente, a presença constante de Patrícia nos eventos da empresa. Patrícia, minha prima distante. A filha da tia que minha mãe nunca gostou muito. Aquela que sempre fazia questão de comentar sobre as roupas de marca que não podíamos comprar quando éramos crianças. Patrícia tinha se formado em administração pela mesma faculdade particular cara onde Bruno estudou. Ela trabalhava no departamento financeiro da Forteza Corp há 6 meses. E pelos últimos 3 meses, ela tinha se tornado a melhor amiga do meu marido. Sabe o que é engraçado? Eu disse, pegando minha bolsa. Você está absolutamente certo, Bruno. Eu não sou mais a parceira que você precisa. Ele piscou, surpreso com minha calma. Esperava lágrimas, talvez. Súplicas. Mas eu tinha aprendido algo muito valioso nos últimos 2 anos. Tinha aprendido que o silêncio estratégico é mais poderoso que 1000 palavras. Olivia, espera. Lucas tentou de novo, mas eu já estava de pé. Não se preocupe, Lucas. Bruno tem razão. Está na hora de cada um seguir seu caminho. Olhei para meu marido nos olhos. Quando você chegar em casa amanhã, eu já terei providenciado tudo. Pode ficar tranquilo. Bruno me olhou com aquela expressão confusa. Ele queria a briga, queria o drama. Queria que eu implorasse. Mas eu simplesmente virei as costas e saí do restaurante com a cabeça erguida. No Uber de volta para casa, deixei as lágrimas caírem. Não por Bruno.
Chorava pelos 8 anos que tinha investido em um homem que nunca realmente me conheceu, que nunca se importou em conhecer. Porque se ele tivesse se importado, se tivesse prestado atenção, teria percebido que todas aquelas noites que eu passava mexendo no notebook, eu não estava vendo séries. Todas aquelas madrugadas em que ele achava que eu tinha insônia e ficava na sala sem fazer nada, eu estava trabalhando, construindo, criando algo que ele jamais imaginaria. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu escritório. O cômodo que Bruno chamava de o quartinho da Olivia, onde ela finge que trabalha. Liguei meu notebook e olhei para a tela. O e-mail estava lá, esperando. Cara senhora Olsê, confirmamos o depósito de 95 mil reais referente ao projeto de automação da rede Sabor Prime. Foi um prazer trabalhar com a senhora novamente. Aguardamos ansiosos pela próxima consultoria. 95 mil reais, por 3 semanas de trabalho. E esse era apenas um dos 6 projetos que eu tinha fechado nos últimos 2 meses. Abri minha conta bancária. O saldo me fez sorrir pela primeira vez na noite. R$ 1.247.350. R$ 1.247.350. Mais de 3 vezes o salário anual de Bruno. E ele não fazia a menor ideia. Peguei meu celular e liguei para minha advogada, doutora Fernanda Rocha. Ela atendeu no segundo toque. Olivia, tudo bem? São 11 da noite. Fernanda, preciso que você prepare os papéis do divórcio. Amanhã mesmo, se possível. Aconteceu alguma coisa? Digamos que meu marido finalmente deixou claro o que ele pensa de mim. E eu decidi que ele está certo. Não sou mais a mulher que ele precisa. Sou muito melhor do que isso. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Ela conhecia minha história. Sabia do meu negócio secreto. Tinha sido ela quem me ajudou a estruturar tudo legalmente desde o início. Você tem certeza? Ela perguntou. Absoluta. E Fernanda? Mantenha minha empresa em sigilo nos documentos. Quero que ele assine tudo pensando que está deixando uma mulher sem recursos. Deixe ele acreditar nisso até o último momento. Ouvi o sorriso na voz dela. Você é diabólica, Olivia. Adoro. Desliguei e olhei pela janela do escritório. Lá fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Em algum lugar da cidade, Bruno provavelmente estava comemorando com os amigos, achando que tinha se libertado de um peso morto. Ele não fazia ideia do erro que tinha acabado de cometer. E eu mal podia esperar para ele descobrir. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de leveza. Bruno tinha dormido no quarto de hóspedes. Aliás, ele mal tinha vindo para casa. Chegou às 4 da manhã, bêbado, tropeçando pelos corredores. Eu ouvi tudo do meu escritório, onde estava finalizando uma proposta para um cliente em Portugal. Diferença de fuso horário era minha aliada. Enquanto Bruno achava que eu tinha insônia e perdia tempo na internet, eu atendia reuniões com empresários europeus às 2 da manhã. Enquanto ele dormia tranquilamente, eu otimizava processos para restaurantes em Lisboa e automatizava estoques para lojas no Porto. Preparei café. Força do hábito. Coloquei 2 xícaras na mesa da cozinha. Quando Bruno apareceu, com aquela cara amarrotada de ressaca, ele pareceu surpreso de me ver tão normal. Bom dia, eu disse sem emoção. Ele resmungou algo e pegou a xícara. Tomou um gole. Fez uma careta. Está amargo. É o mesmo café de sempre, Bruno. Ele me olhou como se fosse dizer alguma coisa, mas seu celular tocou. Olhou para a tela e um sorriso discreto apareceu no canto da boca. Patrícia, sem dúvida. Ele se levantou e atendeu no corredor, mas eu consegui ouvir fragmentos. Oi. Não, está tudo certo. Sim, eu falei com ela. Hoje mesmo, te vejo no almoço? Respirei fundo. Não sentia ciúmes. Sentia nojo de mim mesma por não ter percebido antes. Ou melhor, por ter percebido e escolhido ignorar porque estava tão focada em construir minha empresa. Bruno voltou para a cozinha com uma expressão quase aliviada. Olivia, sobre ontem à noite... Não precisa explicar. Você foi bem claro. É que, olha, eu não queria que fosse assim.
Mas as coisas mudaram entre a gente. Você mudou. Quase ri. Eu mudei? Sim. Antes você era ambiciosa, trabalhava, tinha objetivos. Agora você fica em casa, de moletom, sem fazer nada. Não é a mulher que eu casei. Entendo. Peguei minha xícara e levantei. Os papéis do divórcio devem chegar hoje à tarde. Pode ficar tranquilo, não vou pedir pensão nem nada. Só quero que cada um siga seu caminho. A expressão dele foi de choque genuíno. Você já entrou em contato com o advogado? Ontem à noite. Depois que você deixou bem claro o que pensa de mim, achei melhor agilizar. Afinal, você precisa ser livre para ficar com uma mulher que seja sua parceira de verdade, não é? Bruno ficou em silêncio, processando. Ele esperava resistência. Lágrimas. Drama. Mas eu estava dando a ele exatamente o que queria, e isso o confundia. Tem alguém? Ele perguntou de repente. A pergunta era tão absurda que eu realmente ri. Sério, Bruno? Quando eu teria tempo de ter alguém? Segundo você, eu não saio de casa. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Claro. Seu ego não permitiria imaginar que eu poderia ser desejada por outro homem enquanto ele, o grande Bruno Almeida, estava me dispensando. E você? Perguntei, só para ver sua reação. Tem alguém? Ele desviou o olhar. Isso não vem ao caso agora. Claro que vem. Se você está pedindo divórcio, imagino que tenha uma razão além de me achar improdutiva. Silêncio pesado. É a Patrícia? Perguntei diretamente. Ele engasgou com o café. Como você... Bruno, eu não sou cega. Vocês não são exatamente discretos. Ela posta foto de cada jantar casual de vocês, sempre nos mesmos lugares onde costumávamos ir. Ele teve a decência de parecer pelo menos desconfortável. A Patrícia me entende. Ela sabe o que é trabalhar duro, construir uma carreira. Ela me respeita. Ela é minha prima, Bruno. Prima distante. Vocês nem se falam. Era verdade. Patrícia e eu nunca fomos próximas. Ela sempre teve aquele ar de superioridade, aquela necessidade de provar que era melhor. Na adolescência, quando minha mãe lutava para manter a pequena confecção dela funcionando, Patrícia fazia questão de aparecer nas reuniões de família com roupas de marca, falando sobre as viagens que o pai fazia. Lembrei da minha mãe, Teresa Cardoso, a mulher mais forte que conheci. Sabe, Bruno, minha mãe passou por algo parecido nos anos 90, eu disse de repente. Ele pareceu confuso com a mudança de assunto, mas continuei. Ela estava construindo um negócio próprio. Uma confecção pequena, mas promissora. Trabalhava dia e noite, costurando, vendendo, administrando tudo sozinha. Olívia, não vejo o que isso tem a ver. Meu pai não entendia. Achava que ela estava negligenciando a família, que estava perdendo tempo com um hobbyzinho. Então ele a deixou. Olhei para Bruno nos olhos. E como ela não tinha protegido legalmente o negócio, não tinha separado os bens adequadamente, meu pai ficou com metade de tudo, incluindo a confecção. Bruno franziu a testa. E daí? E daí que minha mãe teve que recomeçar do zero, enquanto meu pai vendeu o negócio dela e gastou tudo em 6 meses com a amante. Minha mãe criou a mim e ao meu irmão sozinha, trabalhando em 3 empregos. Olívia, eu sinto muito pela sua mãe, mas... Aprendi com ela, Bruno. Aprendi que nunca, jamais, devo deixar minha segurança nas mãos de outra pessoa. Aprendi que devo sempre proteger o que é meu. E, principalmente, eu me levantei e o encarei. Aprendi que homens como você e como meu pai só valorizam o que veem. E se não conseguem ver, então não existe. Ele abriu a boca para responder, mas a campainha tocou. Devem ser os papéis, eu disse, indo até a porta. Era Fernanda, minha advogada. Alta, elegante, com aquele ar de quem não aceita desaforo. Ela entrou com uma pasta de couro sob o braço. Bom dia, Olívia. Bruno. Ela cumprimentou meu marido com um aceno frio de cabeça. Vamos para o escritório? Sugeri. Os 3 nos sentamos. Fernanda abriu a pasta e começou a explicar os termos. Separação total de bens. A casa ficaria comigo.
já que estava registrada apenas no meu nome desde antes do casamento. Nenhuma pensão de nenhum dos lados. Divisão simples de itens pessoais. Bruno ouvia, cada vez mais relaxado. Estava conseguindo exatamente o que queria. Uma saída fácil, sem complicações financeiras. Só para confirmar, Fernanda disse, olhando para mim com aquele brilho cúmplice nos olhos. A senhora não deseja incluir nenhum ativo adicional na partilha? Nenhuma conta, investimento, negócio? Bruno olhou para mim curioso. Não, eu disse calmamente. Não tenho nada além do que está aí. Fernanda sorriu. Bruno assinou os papéis sem ler 2 vezes. Quando Fernanda saiu, ela me deu um abraço discreto e sussurrou. Você é brilhante. Bruno começou a fazer as malas naquela mesma tarde. Enquanto ele subia e descia as escadas carregando caixas, eu me sentei no meu escritório e abri meu laptop. Tinha uma reunião às 15 horas com um grupo empresarial chamado Novatec. Eles queriam consultoria para automatizar toda a cadeia de suprimentos. O contrato? R$2 milhões. E o melhor de tudo? A Novatec estava avaliando fornecedores. Um deles era a Forteza Corp, a empresa onde Bruno trabalhava. A vida realmente tem senso de humor. 3 semanas depois, Bruno estava oficialmente morando com Patrícia em um apartamento alugado na Vila Olímpia. As redes sociais dela eram um desfile constante de felicidade, jantares caros, fotos de casal, legendas sobre finalmente encontrar alguém que valoriza uma mulher de verdade. Eu bloqueei os perfis dela no 2º dia. Não por dor, mas por estratégia. Não podia deixar que aquilo me distraísse do que realmente importava. A reunião com a Novatec tinha sido um sucesso absoluto. Apresentei uma proposta de automação completa, que economizaria 40% dos custos operacionais deles em 12 meses. O diretor de operações, Roberto Mendes, ficou impressionado. Senhora Ocê, a senhora realmente entende do negócio. Já trabalhamos com várias consultorias, mas nenhuma chegou perto desse nível de detalhamento. Agradeço a confiança, Sr. Mendes. Quando posso esperar uma resposta? Estamos avaliando mais 2 fornecedores para a implementação. A Forteza Corp é um deles. Mas entre nós, ele se inclinou para a frente na videoconferência. A proposta técnica deles está bem fraca, genérica demais. A senhora tem 1 semana para afinar os últimos detalhes da sua proposta. Depois disso, tomamos a decisão final. Quando desliguei a chamada, fiquei olhando para a tela. Forteza Corp, a empresa de Bruno. Ele trabalhava lá há 7 anos. Era um dos gerentes mais antigos do departamento de operações. Se a empresa perdesse esse contrato, peguei o telefone. Hesitei. Seria ético? Seria certo? Lembrei das palavras dele no restaurante japonês. Você não faz nada o dia inteiro, Olivia. É uma vergonha ter uma esposa encostada. Lembrei da frieza nos olhos dele quando assinou os papéis do divórcio, aliviado por estar se livrando do peso morto. Lembrei das fotos de Patrícia com ele, nos mesmos lugares onde construímos nossas memórias. Não, eu não ia sabotar ninguém. Ia simplesmente fazer o meu melhor trabalho. Se a Forteza Corp perdesse, seria por incompetência deles, não por vingança minha. Passei a semana seguinte aperfeiçoando cada detalhe da proposta. Trabalhei 18 horas por dia, simulei cenários, criei projeções, estruturei um cronograma impecável. Quando enviei o documento final para a Novatec, eram 140 páginas de pura excelência técnica. No dia da decisão, recebi a ligação às 10 horas da manhã. Senhora Ocê? Roberto Mendes aqui. Tenho boas notícias. A Novatec escolheu sua proposta. Os 2 milhões são seus. Quando podemos assinar o contrato? Fechei os olhos e deixei a vitória me invadir. 2 milhões de reais. O maior contrato da minha carreira. Semana que vem, Sr. Mendes. Muito obrigada pela confiança. A senhora merece. Aliás, entre nós, a Forteza Corp apresentou um trabalho medíocre. Vamos inclusive reconsiderar todas as parcerias com eles. Não podemos trabalhar com fornecedores que não entendem o básico de eficiência operacional. Desliguei e fiquei sentada em silêncio no meu escritório. Reconsiderar todas as parcerias.
Isso significava... Meu telefone tocou. Era Lucas, o amigo de Bruno. Olivia, é o Lucas. Podemos conversar? Claro, Lucas. O que foi? Pessoalmente. É importante. Posso passar aí? 40 minutos depois, Lucas estava sentado na minha sala, com uma xícara de café nas mãos e uma expressão atormentada no rosto. Eu sei, Olivia. Meu coração acelerou. Sabe o quê? Sobre a OC Solutions. Sobre você. Mantive a expressão neutra, mas minha mente disparou. Como você descobriu? Há 2 meses eu vim buscar um documento que Bruno tinha esquecido aqui. Você estava em uma videochamada, não me ouviu chegar. Ouvi você se apresentando como Olivia Cardoso da OC Solutions. Depois pesquisei. Vi os cases de sucesso, os depoimentos de clientes, o faturamento estimado. Ele me olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Você é brilhante, Olivia, e o Bruno não faz a menor ideia. E você não contou para ele? Não. No começo pensei em contar. Mas aí comecei a perceber o que estava acontecendo entre ele e a Patrícia. Vi como ele tratava você e pensei: talvez você tivesse suas razões para manter segredo. Tenho. Lucas respirou fundo. Olivia, eu preciso te contar uma coisa. A Forteza está em crise. Perdemos 3 contratos grandes nos últimos 2 meses. O último foi hoje de manhã. A Novatec. Fiquei em silêncio. Eles escolheram uma consultoria chamada OC Solutions. Vão cortar 20% da equipe. Bruno está na lista. Como você sabe? Eu sou do RH, Olivia. Vi a lista. Bruno vai ser demitido na sexta-feira. E ele não faz ideia. Lucas me olhou nos olhos. Foi você, não foi? Você ganhou o contrato da Novatec. Sim. Mas não foi vingança, Lucas. Foi competência. Apresentei a melhor proposta. A Forteza apresentou um trabalho medíocre. Eu só fiz o meu trabalho direito. Eu sei. E é exatamente por isso que estou aqui. Ele se inclinou para a frente. Olivia, você tem todo o direito de deixar Bruno descobrir da pior forma possível. Deus sabe que ele merece. Mas eu não consigo ficar quieto. Ele é meu amigo há 15 anos. E sim, ele foi um idiota. Foi cruel. Foi injusto. Mas ele vai ser destruído por isso. E você acha que eu deveria fazer o quê? Contar para ele antes? Amenizar a queda? Não. Só estou te avisando. Na sexta-feira, quando ele for demitido, vão dizer que a Novatec escolheu a OC Solutions. Ele vai pesquisar. E uma hora, ele vai descobrir que é você. Então que descubra. Lucas assentiu, levantando-se. Você mudou, Olivia. Para melhor, acho. Não mudei, Lucas. Só parei de me esconder. Depois que ele saiu, voltei para meu escritório e olhei para o calendário. Sexta-feira. Daqui a 2 dias. Bruno descobriria que estava desempregado. Descobriria que quem ganhou o contrato era uma misteriosa OC Solutions. E se ele pesquisasse direito, se realmente quisesse saber? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Oi, Olivia. Sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente, mas precisamos conversar. É sobre o Bruno. Podemos nos ver amanhã? Olhei para a mensagem e sorri. Patrícia não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir na vida perfeita que ela estava construindo nas redes sociais. Digitei a resposta. Claro. Café da manhã amanhã, 9 horas na padaria da esquina? A resposta veio imediata. Perfeito. Obrigada por aceitar. Deitei naquela noite sabendo que os próximos dias seriam definidores. Bruno descobriria a verdade. Patrícia descobriria que o homem bem-sucedido que ela ostentava estava, na verdade, prestes a perder tudo. E eu finalmente seria vista pelo que realmente era. Não uma esposa encostada. Não uma mulher que não fazia nada. Mas uma empresária de sucesso que construiu um império em silêncio, enquanto o mundo inteiro duvidava dela. A vingança, descobri, não precisava ser planejada. Às vezes, ela simplesmente acontecia quando você fazia o seu melhor trabalho. Na manhã seguinte, Patrícia chegou à padaria com aquele ar de quem estava prestes a fazer um favor.
óculos escuros, Prada, bolsa de grife, unhas perfeitas. Ela se sentou à minha frente e pediu um café com leite desnatado e adoçante. Obrigada por vir, Olivia. Sei que a situação é delicada. Imagino. O que você queria conversar? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Olha, eu sei que você e o Bruno se divorciaram, e eu não quero que você pense que vocês começaram antes do divórcio. Completei. Patrícia, eu sei. Sempre soube. Ela piscou surpresa. E você não se importou? Me importei com a traição. Mas com você especificamente? Não. Bruno revelou quem ele realmente é, e você me fez um favor ao tirá-lo da minha vida. Patrícia franziu a testa, claramente confusa com minha reação. Mas não foi por isso que te chamei aqui, ela continuou. É que o Bruno anda estranho, nervoso, irritado. Ontem ele ficou até tarde no computador, pesquisando não sei o quê. Eu perguntei o que era, e ele praticamente me mandou cuidar da minha vida. E você acha que eu posso ajudar com isso? Você foi casada com ele por 8 anos. Conhece ele. Eu só queria saber se ele sempre foi assim. Se eu estou entrando em algo complicado. Olhei para minha prima e senti uma pontada de... Não era pena. Era compreensão. Ela não fazia ideia do que estava vindo. Patrícia, posso te dar um conselho? De mulher para mulher, sem rancor? Claro. Quando as coisas ficarem difíceis com o Bruno, e vão ficar, você vai descobrir quem ele realmente é. E aí você vai ter uma escolha. Ficar por quem ele é, ou sair porque ele não é mais quem você pensava. Ela me olhou sem entender. Está falando em código, Olivia. Você vai entender em breve. Muito breve. Saí da padaria e voltei para casa. Eram 10 horas da manhã de sexta-feira. A qualquer momento, Bruno receberia a notícia. Às 11h27, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Olivia. A voz de Bruno estava trêmula. Precisamos conversar, agora. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? OC Solutions. É você, não é? Silêncio. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu calma. Como você descobriu? Me demitiram hoje. Disseram que a Novatec escolheu a OC Solutions. Uma consultoria brilhante, segundo eles. Eu pesquisei. Vi os cases. Vi que o escritório é registrado no endereço da sua casa. E aí eu lembrei. OC Olivia Cardoso. A voz dele quebrou. Todo esse tempo, Bruno, eu estava trabalhando, construindo, ganhando dinheiro, enquanto você me chamava de encostada. Por que você não me contou? Porque eu queria ver se você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E descobri minha resposta naquele jantar, quando você me humilhou na frente dos seus amigos. Olivia, eu não sabia... Exatamente. Você não sabia porque nunca se importou em saber. Nunca perguntou de verdade no que eu trabalhava. Nunca quis entender. Só quis julgar. Quanto você ganha? Mais de R$1 milhão por ano. 3 vezes o seu salário. Ou melhor, o que era o seu salário? O silêncio do outro lado da linha era absoluto. Você me sabotou, ele disse finalmente, a voz cheia de raiva. Você roubou o contrato da minha empresa de propósito. Não roubei nada, Bruno. Apresentei a melhor proposta técnica. A Forteza apresentou um trabalho medíocre. Se você tivesse se importado mais com competência e menos com aparências, talvez sua empresa ainda tivesse o contrato. Você destruiu minha carreira? Não, você destruiu seu casamento. Eu só construí minha própria carreira. A diferença é que você não consegue aceitar que a mulher que você desprezou é mais bem-sucedida que você. A Patrícia vai saber disso. Todos vão saber. Ótimo. Conte para todo mundo. Conte que você pediu o divórcio de uma mulher que ganhava R$1 milhão por ano, porque você achava que ela não trabalhava. Conte que você a traiu com a prima dela. Conte que você foi demitido porque outra empresa apresentou um trabalho melhor que o seu. Por favor, Bruno, faça questão de contar isso para todo mundo. Ele desligou na minha cara. 3 dias depois,
recebi uma mensagem de Patrícia. Uma única frase. Você tinha razão. 1 mês se passou. A notícia se espalhou no círculo social de Bruno. No começo, ele tentou me pintar como a vilã. Mas a verdade tem uma forma de se impor. As pessoas começaram a perguntar. Se eu ganhava tanto dinheiro, por que ele tinha pedido o divórcio? Se eu era tão bem-sucedida, por que ele a tratava tão mal? Lucas me contou que Bruno conseguiu um emprego novo. Analista júnior em uma empresa pequena. Salário de 4.500 roles por mês. Menos de 1/10 do que ele ganhava antes. Menos de 1/100 do que eu ganhava agora. Patrícia terminou com ele 2 semanas depois da demissão. Ela postou nas redes sociais sobre saber seu valor e não aceitar migalhas. A ironia não passou despercebida. Hoje, 1 ano depois, tenho um escritório próprio na Vila Madalena. 8 funcionários incríveis, clientes em 12 países. Meu faturamento anual ultrapassou os 3 milhões de reais. Na semana passada, recebi uma mensagem de Bruno. Olivia, sei que cometi erros, muitos erros. Podemos conversar? Tomar um café? Eu gostaria de... Não sei, talvez recomeçar? Li a mensagem 3 vezes. Pensei em tudo que passamos, em todas as humilhações, em todas as vezes que ele me fez sentir pequena, inútil, invisível, e então digitei a única resposta que ele merecia. Bruno, não tenho nada para conversar com você. Cuide-se. Bloqueei o número. Porque aprendi a lição mais importante da minha vida. A melhor vingança não é fazer alguém sofrer. É construir uma vida tão plena, tão rica, tão satisfatória, que a ausência dessa pessoa se torna irrelevante. Bruno me libertou quando me abandonou. Ele só não sabia que estava me libertando para voar mais alto do que ele jamais conseguiria alcançar. E hoje eu voo. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que a melhor vingança não é destruir quem te magoou. É construir algo tão grande que a ausência dele se torna irrelevante. Hoje, olho para trás e agradeço. Bruno me libertou para me tornar a mulher que eu estava destinada a ser. E você? Já passou por uma situação onde alguém subestimou você? Conta aqui nos comentários. Adoro ler suas histórias. E se você está passando por algo parecido agora, lembre-se. O silêncio estratégico é mais poderoso que 1000 palavras. Deixe seu like se essa história te inspirou. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!